da nossa aula de hoje será triângulos, certo? Quando vocês estavam no 5º ano, vocês já estudaram um conceito, que fala a respeito da classificação do triângulo em relação aos lados. Então, toda vez que vocês tiverem um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida, esse triângulo será chamado de triângulo equilátero. Toda vez, então, triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. E aí também tem um outro modelo de triângulo, que é um triângulo que possui 2 lados com a mesma medida e um lado com medida diferente. Então, 2 lados com a medida igual e um lado com a medida diferente, esse será o triângulo chamado de triângulo isósceles, certo? E aí tem o triângulo escaleno, que é aquele que tem todos os lados com medidas diferentes. Então, nós estamos falando apenas de triângulo, certo? Vou explicar isso melhor para vocês, vou falar novamente todas essas definições, agora acompanhando com vocês a leitura do livro, certo? Que está aqui na sequência, na página número 66. Então, acompanhem comigo a leitura da página número 66, a parte onde nós vamos começar agora a falar somente sobre triângulos, certo? Então, está aqui, triângulos. Triângulos são polígonos que apresentam apenas 3 lados. Eles podem ser classificados de acordo com a medida de seus lados ou de seus ângulos internos. Observe os triângulos destacados nos poliedros a seguir, certo? Então, poliedros são figuras geométricas espaciais que não possuem curvatura. Tá falando dessas pirâmides, tá vendo? Esse aqui é uma pirâmide, esse daqui é um prisma e esse aqui é uma pirâmide. Então, tá pedindo para observar os triângulos que aparecem nesses 3 poliedros aqui. Então, nesse primeiro poliedro, a face dele apresenta esse triângulo aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho um lado que mede 3 centímetros e o outro lado que vai medir também 3 centímetros, tá vendo? 3 centímetros, 3 centímetros e esse 2. Então, tem 2 lados iguais e um lado diferente. O nome desse triângulo, que possui 2 lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente, é triângulo isósceles, certo? Aí aqui tem esse prisma, essa figura chamada de prisma, porque ela possui uma base em cima e uma base embaixo, e as 2 bases possuem o mesmo formato, e eles têm uma parede retangular aqui. Não é o assunto da aula de hoje, tá? Prisma não é o assunto, nem pirâmide. Então, eu não vou me aprofundar nessa figura. Eu vou querer mostrar para vocês a base desse prisma. Então, a base desse prisma possui uma medida de 3 centímetros, outra medida de 2,3 centímetros e outra medida de 2,5 centímetros. Então, todas as medidas dos lados desse triângulo aqui, elas serão medidas diferentes, certo? Ou seja, o nome desse triângulo que possui todas as medidas diferentes é o triângulo escaleno. Então, todo triângulo que tiver todos os lados com medidas diferentes, vocês chamam de escaleno, certo? Aí aqui, essa aqui é uma pirâmide, tem a base triangular. É uma pirâmide porque todos os vértices se encontram num único vértice aqui em cima, então é uma pirâmide. Também não é o assunto da aula a definição de pirâmide. Então, vamos nos concentrar na definição do triângulo, que esse é o assunto, Então, aqui esse triângulo, ele possui 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Portanto, todos os lados do triângulo possuem a mesma medida. O nome do triângulo que possui todos os lados com a mesma medida será o triângulo equilátero, tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso? Vamos seguir a leitura do texto então, tá bom? Então vamos lá. Com relação à medida dos lados, podemos observar que o triângulo, então vamos lá, foi tudo que eu acabei de falar, ABC tem 2 lados com medidas iguais e um lado com medidas diferentes. Depois aqui, DEF tem os 3 lados com as medidas diferentes. Nós já observamos lá no segundo triângulo, todas as medidas eram diferentes.
E o G e H tem os três lados com as medidas iguais, que foi o último triângulo que nós vimos. Todas as medidas possuíam o mesmo valor numérico, no caso ali eram 2 centímetros, né? E aqui, de acordo com as medidas dos lados, podemos classificar os triângulos em. Então, de acordo com as medidas dos lados, isósceles tem 2 lados com a mesma medida. Já falei isso para vocês. Equilátero tem os 3 lados com a mesma medida. Já falamos sobre isso. E escaleno tem os 3 lados com medidas diferentes. Então, essas são as definições de triângulo isósceles, triângulo equilátero e triângulo escaleno, tá? Então, essas são as definições que estão aí no livro para vocês, certo? Aqui agora, vamos seguir. Considere agora as medidas dos ângulos internos dos triângulos a seguir, tá? Então, vamos agora observar os ângulos, tá? Então, apresentam 3 ângulos agudos iguais. Então, o triângulo que apresenta 3 ângulos iguais é o triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, triângulos que têm os 3 lados iguais terão os 3 ângulos internos com a mesma medida também. Então, todos os ângulos de um triângulo equilátero, todos eles, sempre será assim, vão medir 60 graus. Isso nunca muda, tá? Será sempre 30. 30, 30, 30. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se vocês observarem, quando eu fizer 60 mais 60 mais 60, o resultado será igual a 180. E tem que ser igual a 180, tá bom? Então, esse é um triângulo equilátero. Os 3 ângulos são iguais. Aqui, apresenta um ângulo reto. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um ângulo reto aqui. Então, esse ângulo reto, o ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, aqui, ó, 90 mais 60 vai ser igual a 150, mais 30 é igual a 180. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, mas nesse caso aqui, todos os ângulos, possuem medidas diferentes. Se todos os ângulos possuem medidas diferentes, nós estamos tratando de um triângulo escaleno, porque um triângulo escaleno, ele possui todos os lados com medidas diferentes. Essa associação é válida, tá bom? É correta essa associação. E aí aqui, para finalizar, tem um exemplo de um triângulo isósceles, aquele que tem 2 lados iguais. Então, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter um ângulo diferente, nesse caso aqui é o 120, e os outros 2 ângulos serão iguais, 30 e 30. Então, se vocês observarem, 120 mais 30, 150. Mais 30, 180. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo também será igual a 180 graus. E tem que ser 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 80 graus. E no caso do triângulo isósceles, como ele tem 2 lados iguais, ele também terá... Iguais não, 2 lados com a mesma medida. Igual eles não são, porque cada um vai para um lado, né? Então, também ele vai apresentar 2 ângulos com a mesma medida, tá bom? Alguém gostaria de perguntar sobre isso? Então, de acordo com as medidas dos ângulos internos, podemos classificar os triângulos. Assim, aqui ele está falando a respeito dos triângulos, dos ângulos. Então, lembra que eu fui lá na sala de aula? Expliquei agudo. Lembra que eu dancei pra vocês lá na sala de aula, eu nem conhecia ninguém, eu fiz assim agudo, que é o ângulo mais fechadinho, então é o ângulo que tem menos de 90 graus. Aí eu falei do ângulo reto, eu fiz assim, porque é o ângulo que tem 90 graus, e aí o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus. Então, ele tá aqui, ele cresce, ele fica maior. E aí, aqui, esses triângulos também, a gente pode classificar dessa forma, com relação à abertura dos ângulos, tá? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho, para falar para vocês a respeito disso. Tá? Então, aqui, ó, 60, 60, 60. São todos ângulos fechadinhos, são todos ângulos menores do que 90 graus. Então, esse é um triângulo que só tem ângulos agudos, portanto, é chamado de acutângulo. Acutângulo é o nome do triângulo que possui todos os ângulos menores do que 90 graus. Aqui tem um ângulo de 90 graus, lembra? 90 graus, ângulo reto. Então, esse aqui é um triângulo retângulo, porque possui
um ângulo de 90 graus. Não importa o 60 e não importa o 30 graus, só vai importar o 90. Se tiver um de 90, não importa o valor dos outros dois ângulos. O importante é que tenha um de 90 para ele ser um triângulo retângulo, tá bom? E aqui, obtuso, basta ter um ângulo grandão, maior do que 90 graus. Basta ter um ângulo só. Então, se tiver um ângulo apenas maior do que 90 graus, nesse caso é o ângulo de 120 graus, ele já vai ser considerado um triângulo obtuso, um obtusângulo. Por quê? Mesmo que aqui seja 30 e aqui seja 30, que seja um ângulo menor do que 90 graus, não importa. O importante é ter um ângulo maior do que 90 graus, tá? Então, aí, entenderam isso? Sim ou não? Pessoal, vocês entenderam isso? Sim, tá. Eu entendi. Ótimo. Então, aí vem aqui, tá vendo? Ó, as definições. Acutângulo. Todos os seus ângulos são agudos. Retângulo. Apresenta um dos ângulos retos. E obtusângulo apresenta um dos ângulos obtusos. Tá bom? Então, um dos ângulos maior do que 90 graus. Então, acutângulo, todos são menores. Retângulo tem um pelo menos. E o obtuso tem um pelo menos maior do que 90 graus. E o retângulo, um com 90 graus. E aquelas definições de ângulos que eu falei para vocês, que está relacionado com o lado do triângulo equilátero, tem todos os ângulos iguais, é válido. Isso está correto, tá? Não é o que estava querendo que eu dissesse aqui, mas isso é real, tá bom? O triângulo retângulo, que nesse caso aqui tem todos os lados diferentes, também tem todos os ângulos diferentes. E ali o triângulo isósceles, que tem dois lados iguais, também vai ter dois ângulos iguais. Todas as definições que eu falei antes de falar a respeito dessas, todas elas também são válidas e são verdadeiras, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os quadriláteros, tá? Então, quadriláteros. Origami é a arte japonesa de fazer dobraduras em papel. Então, a primeira definição de quadriláteros. Então, não importa. Qualquer figura que tenha quatro lados poligonal, né? Qualquer desenho poligonal, qualquer linha poligonal, qualquer polígono que tenha quatro lados será um quadrilátero. Não precisa ser necessariamente um quadrado, não precisa ser necessariamente um trapézio, não precisa ser necessariamente um losango, não precisa ser necessariamente um paralelogramo, não precisa ser necessariamente um losango. Não, tem várias figuras que tem quatro lados, mas não precisa ser uma figura pré-determinada. Qualquer figura que tenha quatro lados é um quadrilátero, mesmo que seja totalmente irregular, nenhum lado tenha nada a ver com o outro. Se tiver quatro lados, é um quadrilátero, tá bom? Então, isso é importante vocês entenderem na parte da definição dos quadriláteros, tá? E aí, aqui tá mostrando para vocês a arte do origami, né? Figuras, animais, barcos, aviões. Para criar um origami de papel, deve-se dobrar. Gente, origami de papel não... Origamis, né? Então, são aquelas folhas de papel que a gente vai fazendo as dobraduras e obtendo, a partir de dobradura, figuras, né? Então, essa aqui é o origami, é uma arte através da dobradura, tá? Então, isso aqui é origami, eu não sei porque que eles colocaram um origami aqui, provavelmente eles vão pedir para vocês realizarem um origami, né? Então, utilizando uma folha de formato quadrado, vamos construir um peixe com dobraduras conforme o esquema abaixo, tá? Então, aqui, olha, a construção do peixe, foi feito uma linha, dividiu no meio, aí dobrou, aí ficou uma linha aqui, aí dobrou para cá, tá vendo? Tem passo a passo da construção do peixe. E aí, no final, o peixe vai ficar dessa forma. E aí, vocês vão poder ilustrar esse peixe, tá? Depois eu já vou explicar o que vocês vão ter que fazer com esta ilustração aqui. Porque vocês vão ter que construir esse peixe. Mas vai ser um trabalho para nota e vai ter um peso bem importante na média de matemática. Mas eu vou explicar depois da aula. Depois da explicação de quadrilátero, tá? Então, pessoal, vamos lá. Olha o passo 1 do origami. Então, o que a gente vai perceber agora? Que todos os passos da construção do peixe, do origami, são formados por quadriláteros. Então, depois da dobradura de algum dos passos, a figura que resultou foi um quadrilátero. Então, a primeira figura foi o papel, né, quadrado, que é um quadrilátero. Quando dobrou no meio, continuou aqui a ter outro quadrilátero, tá?
Então, vamos lá. No passo 1, começamos com um pedaço de papel na forma de um quadrado, pois todos os lados do polígono têm a mesma medida e todos os ângulos são retos. Ângulo reto é aquele, né, o ângulo de 90 graus. Todos os triângulos têm o cantinho. Todos os retângulos, os quadrados, eles vão possuir esse ângulo que é o ângulo de 90 graus, tá? Isso vai acontecer com o quadrado e com o retângulo, tá bom? Nos outros quadriláteros pode acontecer, mas não necessariamente, porque aqui todos são de 90 graus, aqui todos são de 90 graus, tá? Ó, no passo 2, ao dobrarmos o quadrado ao meio, obtemos um retângulo. Ainda há 4 ângulos retos, então ainda tem 4 ângulos de 90 graus, mas aí no retângulo os lados não são iguais. No quadrado todos os lados são iguais, no retângulo eu tenho 2 lados iguais e 2 lados iguais, né? De iguais que eu digo com a mesma medida. E aí no passo 5, ó, tem outro quadrilátero aqui. Esse aqui é o trapézio, né? O trapézio retangular, porque ele tem 2 ângulos retos. Então, ó, no passo 5, obtemos outro polígono com 4 lados, mas 2 de seus ângulos são ângulos retos, um é obtuso e o outro é agudo. Então, tá vendo, ó, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo agudo. E é um quadrilátero, ó, 1, 2, 3, 4 lados, tá? Então, vou seguir a leitura aqui. Os polígonos de 4 lados são chamados de quadriláteros. Alguns deles têm nomes particulares por apresentar características específicas. A seguir, veja como esses polígonos são definidos. Então, aqui nós temos o paralelogramo, tá? Então, ó, o paralelogramo é essa figura aqui. Ele possui 2 lados paralelos inclinados e 2 lados paralelos na horizontal. Esse é o paralelogramo, tá bom? Paralelogramos são quadriláteros que apresentam lados paralelos, lados opostos paralelos e de mesma medida, né? Que é sinônimo de congruente. No paralelogramo ABC, os segmentos AB e CD são paralelos, né? Então, o segmento AB e DC são paralelos. São linhas que, se a gente traçar até o infinito, elas nunca vão se encontrar. Por isso, nós chamamos de paralelo, tá bom? E aí, esses daqui também são paralelos, né? O AD e o BC também. Se a gente traçar até o infinito essa linha aqui, elas nunca vão se encontrar. Então, ambas são paralelas, tá bom? Aí, aqui agora, próxima figura, para exemplificar para vocês, o retângulo. Então, ó, tá vendo? Esses quadradinhos indicam que ele possui ângulos retos. Então, ele tem 4 ângulos retos, 2 lados com a mesma medida e paralelos, outros 2 lados com a mesma medida e paralelos. Esse é o retângulo. Outro quadrilátero, o losango. Então, no losango, todos os lados vão possuir a mesma medida. Então, esses 2 vão ser paralelos entre si e esses 2 vão ser paralelos entre si, tá? E todos têm a mesma medida. O quadrado, né? Então, 4 ângulos retos, todos os lados com a mesma medida, esses são paralelos entre si e esses são paralelos entre si. Perguntas sobre essas figuras, alguém tem? Certo? Mais uma figura, trapézio. Trapézio é um quadrilátero que tem um único par de lados paralelos. Então, gente, o trapézio, ele vai ser um quadrilátero porque ele tem 4 lados e ele sempre vai possuir a base de baixo e a base de cima paralelos. Então, a linha que eu tenho em cima e a linha que eu tenho embaixo sempre serão paralelas no trapézio. Essa é a regra para ser um trapézio. Essa linha é paralela a essa. Então, aqui a gente vai ter um trapézio. Se vocês olharem essas 2 linhas aqui, elas não são paralelas. Se fizer ela até o infinito, uma hora elas se encontram. Elas são concorrentes. Linhas que se cruzam são chamadas de linhas concorrentes. Linhas que não se cruzam são as linhas paralelas, tá bom? Perguntas. Então, no trapézio EFG, esse par é formado pelos lados EF e GH, né? Então, nós já vimos, EF e GH são paralelos. Então, são 2 linhas que não vão se encontrar. E aí, aqui, olha as formas que o trapézio pode aparecer.
Aqui ele pode ser ou assim, irregular, com esse lado bem diferente desse, mas o importante é que essas duas linhas vão ser sempre paralelas, certo? Esses ângulos todos possuem medidas diferentes, mas ele também vai poder aparecer dessa forma aqui, ele quase que ele se torna um quadrado ou um retângulo, tá vendo? Então, no trapézio retangular, ele vai ter um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Então, um ângulo reto em cima, um ângulo reto embaixo. Mas, de qualquer forma, a base de baixo e a base de cima, elas vão até o infinito sem se encontrar, tá bom? Então, pessoal, essa foi a primeira parte da aula. Foi a explicação e a definição de triângulos e quadriláteros, tá certo? E a classificação em relação aos lados e ângulos, tá bom? Obrigada, tchau.